E aí, pessoas? Vamos para mais um vídeo aqui na QTV desta série que eu venho fazendo do Guia do Brasileirão 2025. Meu nome é Vitor Hugo, para quem não me conhece, muitos me chamam de VH. Seja bem-vindo para mais um vídeo. Vamos agora falar do Vasco da Gama, fechando assim todas as equipes cariocas, né? Todas agora já têm o seu Guia do Brasileirão postado aqui na QTV. Vamos encher a tela para falar dos números do Vasco na temporada. Foram 15 jogos com 6 vitórias até aqui, 5 empates, 4 derrotas, 20 gols marcados com 12 gols sofridos. A equipe tem um aproveitamento de 53% por enquanto em 2025. Na Copa do Brasil está na terceira fase, mas não está esperando de camarote, né? A equipe do Vasco fez os seus 2 jogos de primeira e segunda fase, sendo na primeira fase o jogo contra o Nova Iguaçu, que venceu fora de casa por 3-0. Na segunda fase, ou segunda rodada, enfrentou o União Rondonópolis, fora de casa, também venceu por 3-0. E no estadual, né, como todos sabem, foi eliminado na semifinal, perdendo os 2 jogos para o seu rival, Flamengo. Na Sul-Americana, a equipe está na fase de grupos e seu estreia no dia 2 de abril contra o Melgar, lá no Peru. Ainda tem no grupo do Vasco, completando Lanús da Argentina, Puerto Cabello, também conhecido como Porto Cabelo, e que é da Venezuela, ou seja, os 4 times aí, o Melgar, Puerto Cabello e Lanús, são os times que o Vasco vai enfrentar no seu grupo, o grupo G da Copa Sul-Americana, é o torneio continental que o Vasco jogará em paralelo ao Campeonato Brasileiro, ao Brasileirão, assim como a Copa do Brasil, o Vasco aí em 3 frentes. No Campeonato Brasileiro da Série A de 2024, a equipe ficou em 10º lugar, com 44% de aproveitamento. Ficou ali no limite da primeira página, como muitos dizem. A torcida do Vasco com certeza espera que a equipe possa almejar algo mais, né? O vascaíno sonha com uma pré-Libertadores, pelo menos, para você poder ter uma evolução de um ano para o outro, né? Vamos aguardar para ver como vai ser o desempenho. E o responsável por isso é Fábio Carille, o treinador do Vasco, que não comandou a equipe nos 3 primeiros jogos desse ano, por isso que ele não tem a mesma soma de jogos que sua equipe, né? Sendo assim, são 12 jogos até aqui de Fábio Carille, com 6 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, um aproveitamento de 56%. A gente vai apresentar mais sobre o Fábio Carille na medida que a gente colocar o campinho, né? O campinho tático aqui para vocês e explicar de que maneira o Fábio Carille vem montando sua equipe e quais são as suas armas para o Campeonato Brasileiro de Série A. Como em todos os vídeos, eu separei um destaque de cada setor da equipe, né? Defesa, meio e ataque. Começar pela defesa, o goleiro Léo Jardim, que está entre os principais goleiros aí do futebol brasileiro, conseguindo até mesmo chegar à convocação, né? Ser um dos selecionáveis aí da seleção brasileira. O Léo Jardim já conquistou o torcedor, né? Com muitas defesas importantes, é uma segurança na defesa, na meta, para defender a meta do Vasco da Gama, um goleiro que tem com experiência internacional e que se firma cada vez mais aí como um dos, não vou dizer ídolo, que eu acho que é um pouco demais, né, muito cedo ainda, né, para poder colocar ele no patamar de Carlos Germano, Acácio, mas ele caminha aí para ser um dos grandes goleiros da história do Vasco. No meio campo, à sua direita, temos o Felipe Coutinho, que retornou do futebol europeu. Felipe Coutinho, que teve por muitos anos, né, atuando fora do Brasil, um jovem que estreou no Vasco da Gama com 16 anos, né, saiu com 18, retorna a São Januário, um meia criativo. Claro, a idade não é a mesma, a velocidade e a explosão não é a mesma, mas compensa pela experiência, por conhecer os atalhos para dar aqueles passes
que ele tem como característica, né? É um jogador que tem uma boa batida na bola, tanto para os cruzamentos de bola parada como com a bola em movimento, assim como os chutes, né? De fora da área, sempre com aquela batida, né? Fazendo o arco, né? Com muita qualidade. O Felipe Coutinho, que é um jogador que, em alguns momentos das partidas, fica um tanto discreto, né? É o estilo dele, mas quando ele é colocado no jogo, né? Ou quando ele mesmo se coloca, né? Entre aspas, nas partidas, ele consegue sim fazer diferença. Não é um cara para usar velocidade, para arrancadas, para ser lançado, né? Em velocidade, é um jogador que prefere que a bola chegue no pé e ele sim faça a armação e conduza a organização da jogada ofensiva ou a organização do meio-campo, né? Cadenciando ou acelerando o jogo. No centro, o que eu considero o principal jogador do Vasco, mesmo com o Felipe Coutinho, né, que tem um nome muito grande, um prestígio muito grande junto ao torcedor, é o centroavante Veguete, que chegou sem muita badalação no clube, mas hoje, com certeza, é o grande responsável pelos gols da equipe do Vasco da Gama. Eu considero o principal cabeceador do futebol brasileiro, tá? Um jogador muito perigoso, um jogador que tem muita eficácia no jogo aéreo. Não é um cara veloz, ele é muito brigador, consegue segurar a bola, mas não é um cara de refino técnico, um cara habilidoso, né? O Veguete, que já está há 3 temporadas no Vasco, né? Ele veio do Belgrano, não era um jogador de time grande na Argentina, né? Jogou no Belgrano, jogou no Instituto, jogou no Ginásia, no Colón, né? E alguns outros times pequenos da Argentina. Quando ele chegou no Vasco da Gama, ele tinha feito no ano de 2023, ele chega em 2023, mas naquele mesmo ano, ele tinha feito 27 jogos pelo Belgrano com 13 gols. No ano anterior, ele tinha feito 37 jogos com 17 gols. No Vasco, no ano passado, em 54 jogos, ele fez 23 gols. Então é realmente a maior expectativa de gols da equipe do Vasco. Ele já soma hoje, vou até somar aqui, num ano ele fez 21 jogos, né, 2023, 2024 ele fez 54 jogos, 2025 ele fez 12 jogos. Então, somando aqui, vão dar 87 jogos, já que tem Veguete com a equipe do Vasco e já marcou 40 gols, né? Então é um jogador perigoso, né? Os adversários vão se preocupar muito com os cruzamentos na área, com esse atleta em campo, já que, como eu falei, né, é um exímio cabeceador, né? Ganha a maioria dos duelos aéreos, né? Principalmente no campo ofensivo. Jogadores que foram contratados, tá? Essa é uma tela em que teve uma diferença entre um clube e outro aqui no guia, porque eu dei preferência a destacar o jogador que não estreou ainda, né? Então não é o caso do Vasco, como não foi o caso de algumas outras equipes. Vocês vão entender o porquê. Quem não atuou ainda nessa lista aí que está na tela é o David, né? Ou Davi, para quem prefere. Já vi sendo chamado das duas formas, né? Precisa o jogador se manifestar. Mas o David, ele chegou e não atuou, né? Teve uma lesão grave, ainda leva tempo para se recuperar, mas eu quis colocar os outros atletas por não serem atletas muito conhecidos do grande público, né? E já atuaram, né? São 2 deles, inclusive, são titulares prováveis aí da estreia do campeonato. O canhotinho, o Garré, que joga pelo lado direito, né? Um jogador que eu acabei conhecendo ele nos tempos de Racing, o jogador que o Vasco trouxe e está fazendo esse lado direito, né? Até porque até o Adson, que já está se recuperando, né, já está disponível para jogar, era um atleta que também era um canhoto que jogava pela direita. Tem o Ryan, né, que eu vou mostrar para vocês no momento do elenco, mas o Garré parece que passou à frente de todos eles e é o titular do Vasco. Mais um meia-ponta canhoto jogando, né? Ponta direita canhoto, mais um no futebol brasileiro. O Lloyd Augusto é um angolano que estava no futebol turco e ele joga pelo lado esquerdo, né? Predomina mais pelo lado esquerdo. É um jogador que já foi utilizado durante esse ano pelo Vasco da Gama. Deve surgir aí como uma opção no segundo tempo nas partidas e briga por um espaço. Principalmente com quem está nessa lista abaixo dele, mas que no momento, para o Fábio Carille, está acima dele, que é Nuno Moreira. Um jogador que
teve destaque durante a sua formação na base do esporte, né? E ele já tinha aparecido em uma lista aí que eu tive acesso um tempos atrás, né? De jovens promessas, né? Essas listas feitas por alguns scouts. E acabou não vingando no Sporting, né? Nem tendo oportunidade. E aí passou por outras equipes antes de chegar no Vasco, mas é um jogador interessante, de 1 contra 1, seguindo uma tendência, né, mais atual do futebol brasileiro e futebol mundial, é um destro jogando de ponta esquerda, né, um destro jogando pela esquerda. Então o Vasco repetindo o que faz muitos outros times, jogando com 2 pontas de pernas trocadas. O que seria isso? O canhoto pela direita e o destro pela esquerda. E o Nuno Moreira é, no momento, o titular do lado esquerdo do Vasco. O torcedor do Vasco aguarda com grande expectativa para o início do Campeonato Brasileiro e o ataque dos gringos, né? Nuno Moreira pela esquerda, Garré pela direita e o Veguete no ataque, né? Um ataque de gringos do Vasco da Gama. O David vamos ter que aguardar ainda. Ou o Davi, né? Eu sempre fico na dúvida com relação a esse atleta, que já passou por algumas equipes, né? Teve bons e maus momentos entre Porto Alegre, Fortaleza e vários outros, mas espera no Vasco viver o seu melhor momento, aguardando ainda a sua recuperação. Espero que ele volte na sua plenitude, porque o jogador, por não ter a lesão grave, é algo que é muito complicado, né? As apostas do Vasco, né? O Vasco utilizou alguns jogadores somente nos 3 primeiros jogos do Campeonato Carioca, né? Jogadores do Sub-20. Podemos destacar os que tiveram mais oportunidades e até pintaram no time principal, como é o caso do Zucarello, né, que é um meia que o Vasco deve dar mais minutagens para ele durante a Série A do Campeonato Brasileiro. O Andrei, que é um atacante, já acho um pouco mais difícil, teve tantas oportunidades por conta da quantidade de atletas. O Zucarello, mesmo assim, com vários jogadores na sua posição, conseguiu ter um espaço. E o zagueiro Luiz Gustavo, que também deve pintar. Foi eu ligar o ar-condicionado aqui, que já veio a tosse. Mas começou a esquentar, gente, não tem jeito. Lembrando, né, que eu gravo esses vídeos ao vivo, né, mas sem interação. É como se fosse uma live gravada. Eu não edito esses vídeos, tá? Para ficar uma coisa bem real, sem muito frufru, né? Tentando deixar tudo perfeitinho. Não é o estilo aqui da QTV. A gente é acostumado sempre a fazer lives, né? E não vídeos gravados, muito elaborados e editados. Beleza? Essas são as apostas do Vasco. O Zucarello, fiquem de olho aí. É mais um menino que o Vasco lança para o futebol e que deve, dentre os 3, deve ser o que terá mais oportunidades. No DM, mais um atleta de destaque aí do Vasco na base. Vou até abrir aqui para pegar algumas informações do Guilherme Estrela, um meia que seria bem provável que teria espaço somente nesse Campeonato Carioca, né? Mas está lesionado. No ano passado ele jogou 5 partidas e fez um gol pelo profissional. Está no DM, assim como o nosso já citado David ou Davi. Vou ligar para ele para perguntar daqui a pouco. Beleza? Porque olha, eu vou te falar, eu botei um vídeo para tirar essa dúvida e no vídeo, no momento que ele faz o gol, o cara grita, não vou nem citar o narrador, né? Ele gritou Davi. Aí depois, durante o jogo, várias vezes ele falando David. Então, assim, não é com uma confusão que só eu fico na dúvida, né? Chegamos no momento em que apresentamos o campinho, mas não é o campinho que eu manipulo e mexo as peças, tá? Esse é aquele que é gerado automaticamente pelo software, baseado no mapa de calor e de movimentação dos atletas, tanto que muitas vezes eles dão uma modificada no padrão tático, no caso, na formação tática escolhida pelo treinador, né? Vocês podem ver aí que o esquema do Vasco aí parece até uma árvore de Natal, né? Mas é porque era para ser um 4-1-4-1, podemos dizer, com o Zucarello e o Ryan, os dois meninos aí, pegando os laterais adversários e fazendo o papel dos jogadores abertos, né, no momento ofensivo, mas como eles fechavam muito para defender na partida, indicou eles aí, né, num formato aí que parece até estranho, né, para quem tá vendo, né, 4-3-2-1, no sentido de que parece que o Ryan e o Zucarello são
quase volantes ali, ou meio, por trás do Tietchan e do Felipe Coutinho. Vocês vão perceber nas próximas telas que não é bem isso. Como nesta, né? Vocês estão vendo aqui que, por exemplo, Felipe Coutinho e o Ryan já estão adiantados, né? Não estão recuados como no campinho anterior, né? Zagueiro Lucas Freitas, junto com o João Vitor, era a dupla de zaga até a última partida que antecede a estreia do campeonato, em que o Maurício Lemos entra no lugar do Lucas Freitas e parece que é ele que está confirmado de titular. O resto da defesa deve ser esta. Vamos confirmar mais para frente e vou mostrar no Tactical Pad. A equipe fazendo essa trinca no meio, com de um lado um meia-ponta, de outro um meia-atacante mais agudo, que é o Ryan. É um dos jogadores que ele não entrou na aposta porque já atua desde o ano passado. Talvez seja o jogador que o Vasco deposite suas maiores esperanças, né? Como um grande ativo do clube, né? Com certeza, né? Como não foge da regra de outros clubes, é bem provável que será negociado, se não for agora no meio do ano, numa das janelas próximas, o Ryan. Tá? Vou passar para o próximo jogo. Esse aqui foi o primeiro jogo da semifinal. Tá aqui o jogo da Copa do Brasil. Já teve uma diferença. A equipe fez 2 linhas de 4 com o Felipe Coutinho mais adiantado, próximo ao centroavante, né? Mas é claro que ele flutuava e vinha buscar, quase configurando um 4-2-3-1 nesse sentido, mas nessa partida, como ele ficou mais adiantado, ficou mais como um segundo atacante do que como um meia, né? Dessa vez, Nuno Moreira pelo lado esquerdo, e não um jogador com a característica de meia ponta, e o Ryan pelo lado direito. Nos volantes, o que diz a imprensa carioca, são os dois que devem começar como titulares no Campeonato Brasileiro, o Hugo Moura e Paulinho, né? O Paulinho que é mais, considerado até mais um meia, né? Um jogador que tem uma chegada boa, um jogador que pisa muito lá na frente, né? Muito lá no ataque, que deve fazer esse vai e vem de área a área, mas recompõe para fechar à frente da área com o Hugo Moura, que é o principal protetor da defesa, se é que podemos chamar assim. Esse aqui é o segundo jogo da semifinal, né? Podem ver que repetiu, acho que por força do adversário, com que os seus pontos ficassem muito recuados, né? Uma característica do Carille é realmente recuar muito, descer muito seus pontas. O Ryan e o Nuno Moreira, né? Se indicasse, por exemplo, que eles tivessem atacado mais que defendido, estariam mais adiantados aqui no campinho, mas eu vou mostrar no campinho do Tactical Pad. Essa é uma tela que não diz nada para você. Eu vou carregar aqui o meu querido Tactical Pad, mas para falar para vocês, por exemplo, sobre algumas médias do Vasco, uma que chama atenção negativamente. O Vasco é uma equipe que finaliza, em média, esse ano, 9 vezes no gol do adversário. De todas as equipes que eu fiz o levantamento para o Campeonato Brasileiro até aqui, ainda faltam mais 3 vídeos, né? Eu não vou dar spoiler, mas até esse momento o Vasco é a equipe que menos finaliza, né? Ou que tenta finalizar no gol do adversário, né? Muito pouco, 9 chutes por jogo, né? E o adversário também finaliza 9 vezes no gol do Vasco, né? Ficando aí, digamos assim, um equilíbrio que não é muito positivo. O melhor é sempre você finalizar mais do que o seu adversário, obviamente. A posse de bola do Vasco é de média, né? É de 55% esse ano. Tá aqui carregando o nosso querido campinho do Tactical Pad. Eu não posso carregar os dois ao mesmo tempo, senão o negócio fica bem pesado e eu não consigo trocar as telas com facilidade. E a média de acerto de passe do Vasco de 85%. Posse de bola, gente, do Vasco, que é 55% a média, ela varia muito de acordo com, claro, né, com o adversário. Né? Jogando contra o Flamengo é de um jeito, jogando contra o Nova Iguaçu, obviamente, que é de outro, tá? Eu vou colocar aqui agora para vocês o nosso querido Tactical Pad, né? Com esse momento em que eu confundo as pessoas que não viram os outros vídeos, por exemplo, olhando e falando, meu, o que é isso, né? Pode jogar com tanto jogador assim, Vitor? O que é isso? Não, isso aqui é uma maneira que eu encontrei de espalhar os jogadores no campo, por mais que seja uma bagunça organizada, vocês vão entender já já. Né? Vou começar aqui pela defesa. As opções para o gol do Vasco, né? Tem o Fusato e o Léo Jardim. É claro que o Fusato dá aquela corridinha para o banco para esperar, porque o titularíssimo é o Léo Jardim. Opções para a zaga: Lucas Oliveira, João Vitor, o Capasso que voltou de empréstimo, o Lucas Freitas, o canhoto, e o Maurício Lemos, né? Sabemos que
Maurício Lemos, como eu citei agora há pouco, ganhou a posição do Lucas Freitas, que deixa o campo, assim como o zagueiro Capasso, e o Lucas Oliveira, formando assim a zaga do Vasco, com João Vitor e Maurício Lemos. João Vitor é um zagueiro mais rápido, eu acho que ele às vezes é um tanto precipitado na hora de dar o bote, na hora de fazer aquela marcação mais próxima, mas é um zagueiro de velocidade, tem boa recuperação. Maurício Lemos já é o zagueiro com melhor qualidade de saída de bola, de maior imposição física, porém não é tão veloz quanto o João Vitor, mas não podemos chamar de o Maurício Lemos considerá-lo, no caso, um zagueiro lento. O lado esquerdo, no caso, a lateral esquerda, Vitor Luiz, experiente, e Lucas Piton, lateral de muito bom cruzamento. O Vitor Luiz dá uma esperadinha, Lucas Piton posicionado na lateral esquerda. Na lateral direita, apesar de ser um jogador até selecionável aí do Uruguai, o Pumita Rodrigues fica no banco para Paulo Henrique, né? Paulo Henrique, que conquistou seu espaço no Vasco da Gama e é o titular da posição. No meio campo, eu separei em duas linhas aqui as opções para volantes, tá? Então, aqui nessa primeira linha, né? O Jair, o Souza, né? O veterano Souza, o Deluca e o Hugo Moura. Eu esperava que o Jair, né? Eu gosto desse jogador, do Jair, desse volante, mas o Hugo Moura parece que está à frente, né? Na preferência do Carille. Souza pode correr para o banco, Luca pode correr para o banco, mas eu até imaginava que ele fosse jogar com os dois, tá? Até pelo Carille ser um cara com uma preocupação defensiva muito grande, mas acabou que o Jair cede lugar apenas ao Hugo Moura, que terá um outro companheiro aqui, né, um chamado no Brasil de segundo volante, e a gente vai citar agora as opções. Matheus Carvalho é uma delas, fez algumas partidas esse ano. O Sforza, que sabemos que é um jogador que vai, não vai, veio, não foi, e acaba que, né, tinha uma grande expectativa do Vasco de que fosse um jogador que pudesse marcar até época na equipe, né, que já que chegou com uma expectativa, mas não andou, como diz o outro, né? Então vamos deixar ele, Matheus Carvalho, já aqui esperando um pouquinho. O Matheus Domingues, né, o jogador suíço, que faz aqui também uma meia-direita, um segundo volante, um camisa 8, como você quiser chamar, mas também dá uma guardadinha, tá? E Tietê e Paulinho brigariam por essa posição. Até imaginei que se fosse para ter um segundo volante e não dois volantes com característica mais de marcação, que seria Tietê. Mas não. Paulinho realmente está à frente do Tietê nesse momento no elenco do Vasco, e ele é que faz a dupla com o Hugo Moura. Tietê dispensa muitas apresentações, já que é bem conhecido do público, né? Paulinho, como eu disse, muito dinâmico, tem bastante movimentação. Ele que vai fazer essa dupla aí, pelo que indica a imprensa que cobre o Vasco mais de perto. Nas pontas, antes de falar do meio, nas pontas o Vasco tem opções, né? O Jean Menezes, que já está no clube, não chegou esse ano, já está no clube anteriormente, já estava no clube anteriormente, joga por ambos os lados, mas não deve ter a titularidade e provavelmente está atrás nessa fila, né? O chileno Jean Menezes, vou tirar ele aqui. Do outro lado tem os dois contratados, né? Lloyd Augusto e Nuno Moreira. Não que eles não possam fazer a ponta, mas eu tive que dividir, né, gente? Predominando aí o lado mais forte dos atletas, porque senão ficaria difícil a explicação. Entre Ryan e Garré, o Garré está na frente, mas o Ryan com certeza briga por essa posição e deve entrar muito nas partidas quando estiver na reserva, tá? Então eu vou tirar uma tesoura aí entre os jovens do Vasco, deixando o Garré, o canhotinho habilidoso aqui, aberto pela direita, que deve ser o titular na estreia do campeonato. Do lado esquerdo, Nuno Moreira e Lloyd Augusto. Lloyd Augusto dá uma esperadinha aqui, o angolano, e o jaleco ou o colete, né? Segura aí, Nuno Moreira, você que é o titular nesse momento. Na meia, a gente já sabe que é o Felipe Coutinho, né? Se a gente considerar só um dos meias aqui, seria o principal. Mas tem o Adson voltando, que também faz lado de campo, principalmente o direito, né? O Adson, que é um jogador que teve um bom momento no Vasco, mas sofreu com uma lesão. Já vou até explicar por que o nosso querido David está aqui do lado, é que ele está lesionado, mas eu não queria esquecer dele, né? Que ele é uma das opções para jogar
no ataque, tanto por fora quanto por dentro, né? Como um segundo atacante junto com o Veguete, por exemplo. Jogador de muita força, né, em posição física, mas está lesionado. O jovem Zucarello, eu já falei sobre ele, também pode entrar nessa meia e já atuou também como meia ponta, né, pelo lado, né, um jogador que vai ter minutagem também junto com o Ryan, talvez sejam os dois jovens aí principais da equipe do Vasco. Alex Teixeira, velho conhecido torcedor do Vasco, anos e anos de Europa, retornou, mas segue como opção no banco de reserva, né? Não conseguiu ter uma sequência nesse retorno, numa titularidade ou que justificasse, né? Atuasse de forma que justificasse a titularidade para Alex Teixeira. É mais um vira opção para o banco de reservas, o titularíssimo Veguete na frente. Aliás, o Vasco, uma das coisas que poderia se pensar em janela é que se o Veguete, por exemplo, ficar fora de alguma partida ou de algumas partidas, o Vasco não tem um jogador com característica similar ou que possa substituir sem ter que mudar o padrão do time, né? Ou seja, o time é acostumado a cruzar, buscar esse centroavante, que é muito bom no jogo aéreo, de repente fica sem ele e como é que faz, né? O Payet, o maior nome com relação aos estrangeiros, jogador que chega com muita badalação, não parece viver sua melhor forma, jogador que tem muita qualidade, batida na bola, mas jogador, se não está em forma, todos os bons fundamentos que ele tem acabam sendo prejudicados, né? A margem de erro aumenta. E o Payet hoje é uma opção no Vasco e não um titular, né? Aliás, o Payet não teve uma grande sequência como titular, muito por conta da sua forma física. Eles não jogam nesse sistema 4-2-3-1 como eu coloquei aqui, mas vamos exemplificar, né? Um pouquinho mais para cá, isso, para poder formar esse. E é ele que tem a chegada, né? Coutinho, junto ao centroavante. Então, para mostrar para vocês essa variação, eu até tinha salvo aqui, bem provavelmente. Aqui algumas equipes, né, escalações que o Vasco utilizou, tá vendo? O Ryan tá na direita, Zucarello na esquerda, os dois jovens, né, que no mapa mostrou eles recuados, né? Foi por isso que eu deixei, para poder mostrar o porquê que naqueles campinhos eles apareceram assim, né? Por quê? Retornam muito para marcar os pontos adversários, tá? Mas o desenho mesmo seria esse, né, para o melhor entendimento. Os dois jogadores não são auxiliares, né, ajudantes de lateral, mas o Carille tem como característica fazer que os seus pontas se sacrifiquem muito no momento do jogo sem bola, no momento defensivo, certo? Esse foi uma das escalações da equipe do Vasco. Aqui tem outra que eu queria exemplificar a questão do Coutinho, né? Mas eu vou até utilizar aquele outro campinho, porque aí já não preciso trocar o Lemos, não preciso trocar o Ryan. Então deixa eu voltar para aquele outro campinho, esse aqui. Que é a provável escalação, né, dita na imprensa. A equipe do Vasco, no momento defensivo, com certeza vai ter que se esforçar os 2 pontos, por isso que devem ser os jogadores mais prováveis a ser substituídos, né, pelo desgaste que eles acabam tendo no momento defensivo. Por quê? Porque o Felipe Coutinho não é um cara efetivo no jogo sem bola, um cara que marca, desarma. Então, mesmo ele sendo no meio campo, ele vai marcar menos do que os pontas do Vasco. Perdão, novamente, mas ele vai fechar com certeza essa segunda linha, né? Defendendo num 4-5-1, como é de costume, né, dos times do Carille, podendo até acontecer dependendo do time adversário, né, o Hugo Moura afundando ainda entre os zagueiros, né, mas aí o Coutinho tem que recuar ainda mais, mas provavelmente no encaixe ele pega um volante do time adversário, né? Qual é a questão de quem enfrentar o Vasco? Ou que o Vasco, no caso, tem que se preocupar, né? Vendo pelos 2 pontos de vista. O Coutinho, se ele tiver com um volante que seja aquele cara que chega, que tem aquela chegada na área, é bem provável que ele não acompanhe. Então, as equipes que estudarem o Vasco vão perceber que existe essa questão. Da mesma forma, esse cara largando a marcação para ir para a área, num possível contra-ataque, o Coutinho tem a liberdade de conduzir a transição ofensiva. Vou voltar aqui para o posicionamento. Adiantando o Coutinho um pouco mais para mostrar uma variação do Vasco, tá? Que é essa questão aqui do momento ofensivo, onde os laterais são muito presentes no campo de ataque.
parte deles, principalmente os cruzamentos, né, para o Veguete. Podemos citar até com o maior destaque o Piton, né, que tem muita qualidade no cruzamento, mas o Paulo Henrique também chega bastante na frente. A situação de jogar com dois meia-pontas, com dois pontas de perna trocada, né, um destro pela esquerda e um canhoto pela direita, podemos sempre, né, cravar que são jogadores que afunilam, seja com bola, né, afunilam com bola, recebe aberto e afunilam com bola, ou, né, para abrir o corredor sempre, mesmo sem estar com a bola, tá? Vou deixar até a bola aqui para não dizer que tá algum jogador com a bola, né? Quem para formar essa trinca por esse lado, o Paulinho chega assim por aqui. Do outro lado, já há um problema, por quê? Porque o Hugo Moura não chega para fazer a trinca. E o Coutinho é esse cara, mas muitas das vezes o Coutinho vai estar mais próximo do Veguete. Então, o que acontece de um lado não acontece de um outro no Vasco, na maioria das vezes, tá? Com essa formação, já que o Coutinho, mesmo atuando mais por uma meia esquerda, não faz o mesmo papel que faz o Paulinho, tá? Por característica do atleta. É claro que em algum momento ele pode fazer, mas é sempre pensando de uma forma geral, né? O que predomina, no caso. Toda a intenção do Vasco, lógico, o Carré pode chutar de fora da área, o Nuno, todos eles, mas a maior intenção do Vasco é essa bola ser direcionada ao Veguete, principalmente esse jogo aéreo, já que é um ponto forte desse jogador e leva vantagem sobre outras equipes. Certo? Você vascaíno que gostou do vídeo, dá um like, dá um joinha. Se você gostou muito, indica esse vídeo para outros torcedores, amantes do futebol, né? Seja vascaíno ou não. Valeu? Logo mais terá o próximo vídeo. Faltam 3 para a gente fechar a série de 20 vídeos do Guia do Brasileirão na QTV. Até mais.